Boa tarde a todos, mais uma vez. Vamos aqui uma pequena leitura para a nossa abertura da nossa palestra do dia de hoje. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 25, a melancolia. Sabeis, porque uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga. É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vãos esforços para dele sair. Mas vendo que são inúteis, cai no desencorajamento e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós e vos achais infelizes. Crede-me, resiste com energia a essas impressões que frequentemente vossa vontade, essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que deve vos ajudar a romper os laços que mantém vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes de cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que não suspeitais, seja em vos devotando a vossa família, seja cumprindo os deveres diversos que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos precipitarem-se sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportar, afrontai-os fraternalmente ou francamente. Eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. Essa lição de François de Geneve, em Bordeaux, acredito eu que 1861, que é a lição anterior, não diz a data. Quem é que não sente essa angústia, essa apatia, essa vontade de se libertar, né? Então, todos nós sentimos isso. É nosso espírito que, às vezes cansado, querendo a libertação, se acha muito angustiado, preso ao corpo. Mas cada um de nós, todos nós temos nossas provas a cumprir nesse planeta, então temos que suportar com coragem, com resignação, com fé, porque tudo isso passa. Todas essas angústias, todas as dores, todo o sofrimento passa, como todas as alegrias também passam. Então tudo nesse mundo é passageiro, porque ele é um mundo de provas e expiações. É isso aí. Convido todos mais uma vez a elevar nosso pensamento até nosso Pai Maior, ao Senhor da vida, ao nosso Mestre amado Jesus, nosso irmão, nosso modelo e guia, a nossa Mãe Santíssima, nossa patroa, a patroa desta casa, a Casa Maria de Nazaré, que tem o teu nome. Também a espiritualidade maior que nos assiste, a equipe de Dr. Bezerra, de Dr. Eurípides Barçanufo e toda aquela rede de espíritos que nos assiste. Em primeiro lugar, agradecer infinitamente pelo amparo e pelo sustento. E em segundo lugar, pedir as tuas bênçãos que nos abençoe e fortaleça nossa tarde de trabalho. Fortaleça, abençoe nosso palestrante para que tudo o que aqui for dito possa ser compreendido e principalmente posto em prática. E assim, com a bênção de nosso Pai Maior, do nosso Mestre amado Jesus e de nossa Mãe Santíssima, damos início à nossa palestra do dia de hoje. Que assim seja. Qual a tua palavra? É uma historiazinha curta, pequena, mas que tem um valor moral e tem um ensinamento para todos nós.
Se a gente observar, o homem era um necessitado, estava desencarnado e tinha consciência disso. Há muito tempo que ele passeava nas regiões umbralinas, procurando alguém que o ajudasse. Na realidade, ele estava procurando era justiça, ele queria ser julgado pelo Supremo Juiz, por Deus, e testemunhar o que lhe aconteceu. Ele queria declarar todos os bens que ele tinha, os títulos que ele tinha conquistado, as palestras que ele fez. Só que o outro que estava lá para recebê-lo falou: olha, ninguém vai lhe perguntar sobre isso, vai lhe perguntar o que de bom você fez para as pessoas, as lágrimas que você secou. Isso é que importa num plano espiritual. Só que aquele senhor ainda estava com a ansiedade, com a vontade de ter justiça. Quando foi lhe oferecido um alojamento, um local comum onde todo mundo poderia ficar, ele receberia o alimento e a roupa, ele recusou, porque ele não estava preparado para receber a caridade. Ele queria ainda buscar a justiça. Na realidade, a justiça aos olhos dele, no sentido de punir aquelas pessoas que tinham feito alguma coisa errada na vida dele. Era essa a vontade dele. E possivelmente ele iria continuar a sofrer, porque o rapaz falou: olha, se não é isso que te atende, então segue o teu caminho, vá procurar o que lhe agrada. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se a sua vontade é de buscar a justiça, busque a justiça. Nós somos espíritos eternos, essa é a beleza. Nós podemos perder uma eternidade, se quisermos, atrás do que é certo, atrás do que é errado. E lembrando que, como somos eternos também, mais cedo ou mais tarde a gente vai espalhar, vai esbarrar no bem, no belo, no bom. Então Deus permite, nos dá a liberdade, mas a gente ainda prefere se considerar como vítima. Isso significa que o erro é dos outros, a culpa é dos outros. Na literatura espírita nós temos inúmeros depoimentos. Eu recordo agora de uma história que ela conta de um homem que foi pedido socorro para ele. Era um bom pai de família, tinha filhos, tinha um emprego bom. Aliás, ele era dono de um comércio onde ajudava muita gente. Então, quando ele caiu doente, vítima de obsessão, porque quando a pessoa está obsedada, quando a pessoa tem uma influência espiritual, o primeiro sintoma que ela tem é um pouquinho de depressão. Ela tem algumas manias de perseguição, tem alguns pesadelos, e depois ela começa a ter um problema de saúde, de ordem física, porque a obsessão começa na mente e vai se refletindo no corpo, porque a pessoa desequilibrada, ela desequilibra o corpo. E esse senhor era um homem muito bom, era um bom pai, era um bom profissional, ajudava os funcionários da firma dele. Em função disso, ele teve muitas preces de socorro. E quando os espíritos bons foram atender esse senhor, se depararam com um quadro de obsessão. E aí o mentor foi conversar com o obsessor e descobriu: olha, esse rapaz, ele é meu parente. Eu o adotei praticamente, criei como filho dentro da minha casa. Porém, quando ele atingiu a idade adulta, ele começou a se tornar taciturno, um pouco diferente para comigo, cobrando de mim, um dinheiro que eu não deveria pagar, porque ele era da minha família, ele trabalhava comigo. É certo que outros recebiam pagamento, ele não recebia, porque eu sempre considerei que ele era da minha família. Apesar de adotado, eu considerava que ele herdaria toda a minha fortuna, todos os meus bens. Por isso eu nunca me preocupei em pagar. E certa noite ele veio até a minha casa e me impôs que eu pagasse toda a dívida, falando um valor absurdo. Eu declarei que ele o considerava bem, que ele era da minha família. Ele não aceitou. E aí discutimos. Em um ato impensado, ele me agrediu, me acertou com uma estátua na cabeça. Eu caí inconsciente. E o infeliz, em vez de me socorrer, minha cabeça estava sangrando, ele foi até o cofre, ele sabia a combinação, e retirou de lá a quantia que ele achava que devia. Depois, trancou a porta, saiu. No dia seguinte, meu corpo foi achado. A polícia foi acionada e foi feita uma investigação. Ninguém acreditou que era ele, porque ele era parente, ele tinha a chave, não precisava arrombar uma porta.
Detalhe, ele arrombou uma porta antes de sair para deixar bem claro que não tinha sido ele, tinha sido uma invasão, um ladrão. Ele escapou aos olhos do mundo. Porém, eu fiquei atrás dele por muito tempo. De pouco a pouco ele enriqueceu, criou família, ganhou dinheiro com o dinheiro que eu deixei para ele, que seria dele, mas que ele me roubou. E agora ele vai pagar. E diariamente esse senhor, esse espírito, atacava o jovem. Foi muito trabalhoso convencer que a vida continua, que a vida é uma ilusão que nós passamos momentaneamente para que possamos nos corrigir, porque a vida é um grande aprendizado. A Terra é um planeta de provas e expiações. Isso é falado demais aqui. Por que aqui é uma prova e expiação? Porque a gente testa, é provado naquilo que já aprendeu. Mas também nós pagamos pelo mal que fazemos. Toda vez que a gente faz o mal, nós acertamos as contas com a justiça divina e a justiça dos homens. Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Inúmeras pessoas querem o nosso bem, mas encontramos também 1 milhar de pessoas que querem o nosso mal. Quando estamos desequilibrados, estamos sujeitos à ação desses bandidos, que nada mais são que irmãos nossos que estão no mesmo nível de evolução que a gente está. E esses bandidos nada mais são do que cobradores. Quando a gente faz algo errado para alguém, nós temos um perseguidor, um cobrador, um espírito que quer que nós paguemos pelo mal que eles julgam não serem merecedores. Mas a lei de Deus é muito boa e nada nos acontece sem merecimento. Com certeza tudo que nós fazemos tem um merecimento, tem uma causa. Há pouco tempo atrás eu escrevi uma história, a qual vou passar o vídeo no final da palestra, que conta de um rei muito bom. Ele tinha filhos, ele tinha esposa, ele gostava de cuidar das crianças, ele brincava com as crianças. Ao mesmo tempo que era um homem muito generoso. Se ele sabia da necessidade de algum necessitado, ele prontamente ele oferecia um recurso financeiro, ele oferecia o tratamento médico. Ele era ao mesmo tempo amado e odiado. Por que odiado? Porque ele era rei. E como rei, em nome de um bem maior, ele impunha impostos, às vezes impostos altos, para manter o Estado. Além disso, se ele sabia que tinha algum inimigo declarado e podia matar esse inimigo, ele mandava matar. Assim como mandava matar os amigos que ele desconfiava. Se a pessoa oferecia qualquer risco ao seu poder, ele mandava matar. Porque era assim que o rei devia agir, em nome de um bem maior. Além disso, ele era um rei muito poderoso e ele tinha negócios com alguns outros estados. E quando o outro estado entrava em conflito com ele, ele fazia uma guerra e provocava guerras entre nações para que ele pudesse também tirar algum fruto desse trabalho. A consciência dele estava pesada, porque ele não conseguia conciliar um homem bom com o ditador desumano. Ele era ao mesmo tempo as duas coisas. E aí, uma noite, ele deitou, mas não conseguiu dormir. E por não conseguir dormir, existe uma coisa interessante, chamada mediunidade. Por não conseguir dormir e pensando nos problemas que ele tinha, ele entrou num estado hipnótico de transe. Bom, quando a gente dorme, a gente esquece do que está acontecendo ao nosso redor. A pessoa, o espírito, nós, saímos do corpo e passeamos no mundo astral, passeamos no mundo espiritual, vamos aonde nosso coração manda. Se eu gosto muito da família, eu vou para junto da família. Se eu sou uma pessoa viciada, eu vou buscar regiões no plano astral aonde predomina o vício. E assim vai, cada um vai em sonho aonde quer. Mas no caso da mediunidade, a pessoa fica consciente o tempo todo e ela recorda do que aconteceu. E foi um fenômeno de desdobramento. Ele se afastou do corpo. No primeiro momento ele se viu acima do corpo flutuando. Oscilou, desceu, novamente ficou em pé, em espírito. E quando ele se acordou em espírito, ele olhou para o corpo dele
viu o corpo dele e viu ao lado um amigo que tinha desencarnado. Lembrando, a morte não existe, tanto em sonho como em desdobramento, em projeção astral. Nós encontramos no mundo astral aquelas pessoas que nós gostamos, que nós atraímos com o nosso pensamento. Quanto mais pensamos em alguém, quanto mais temos um problema a resolver, mais atraímos pessoas para nos ajudar ou para nos atrapalhar. Neste caso veio um amigo dele, e este amigo chamou ele para um canto, lá no palácio mesmo, e eles começaram a conversar. E aí ele falou: eu morri? Não, você não morreu. A morte não existe. A vida que você vê dessa de encarnado é uma ilusão. Presta atenção, você está passando por vários anos na Terra, mas de período a período, a cada noite você desdobra, você se afasta do corpo em sonho. E quando você morrer, o que você vai encontrar? A realidade espiritual. Você é uma alma eterna que está passando por alguns momentos na face da Terra. Você está sendo encarnado numa personalidade, só que essa personalidade não é você. Você é a soma de todas as suas personalidades, todos os eus, todos os vocês que foram do passado se juntam nesta personalidade de agora. E aí ele foi falando dessa realidade espiritual para ele, explicando da ilusão que a gente vive, que tantos problemas, tantas preocupações são inúteis. E pegando uma colinha do Zezé que ele falou no começo, tudo passa. Então não há mal que dure para sempre, não há bem também que dure para sempre aqui na Terra, porque aqui o planeta é de provas e expiações. Então nós temos de aproveitar ao máximo os momentos que estamos em família, os momentos agradáveis, porque eles vão passar. E também não precisamos nos preocupar com o ódio, com a raiva, não precisamos nos preocupar com a dor e o sofrimento, porque a dor e o sofrimento também vão passar. Temos de ter o quê? Uma coisa chamada resignação. O que é a resignação? É a compreensão de que tudo passa, e por tudo passar, nós temos só a esperar, porque aquele momento ruim vai passar. Mas temos de ter resignação por uma outra razão, porque o que nós sofremos, nós somos merecedor. No começo da palestra foi falado de um homem que procurava justiça, que ele sentia-se um sofredor, ele queria justiça. Esse homem, se ele tivesse a chance de encontrar aquelas pessoas que o perturbaram, ele seria um obsessor. Igualmente o pai adotivo daquele rapaz, ele também se transformou em um obsessor, porque ele começou a perseguir o rapaz. Mas por que ele perseguiu o rapaz? Justamente porque o rapaz o matou para roubar o dinheiro dele. Então a gente observa o seguinte: tudo que nos acontece hoje, nós somos os responsáveis, ou direta ou indiretamente, porque de acordo com o nosso falar, com o nosso proceder, o nosso pensar, nós atraímos os espíritos bons ou ruins na nossa vida. Então nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Em vista disso, temos que nos resignar. O rei, muito preocupado, perguntou: se tudo é uma ilusão, então eu não preciso me preocupar das mortes que eu fui o protagonista, aquelas pessoas que eu matei, então não tem problema, porque tudo é uma ilusão mesmo. E aí o espírito foi explicando para ele: olha, se você pensar em uma vaca, em um cachorro, num cavalo, se você pensar numa galinha, você vai matar esse animal, ele é irracional, ele não tem como se vingar, ele não tem como raciocinar, ele vai sentir aquela dor na hora da morte, vai até despejar na corrente sanguínea alguma substância negativa, porém o animal não tem como se vingar de você. A mesma coisa não acontece com o homem. Embora a vida seja uma ilusão, nós humanos somos racionais, e todo o bem que acontece conosco, instintivamente, nós queremos pagar, indenizar, ajudar aquela pessoa que nos foi cara, que nos foi amiga, que nos deu a mão na hora da nossa necessidade. Nós lembramos de todas as pessoas boas de nossa vida. Acontece que existem alguns espíritos que ainda são infantis. Os bons espíritos, quando são prejudicados, eles esquecem e seguem a vida.
porque sabe que isso não é importante, porque a vida é uma constante aprendizado, é um constante aprendizado. Então, as pessoas que nos prejudicam nada mais são do que nossos professores, aqueles que ajudam na nossa evolução. O espírito infantil ainda não tem essa compreensão, e por não ter essa compreensão, o que ele faz? Ele quer tudo de imediato, quer o prazer imediato, quer a vida do jeito que ele acha que deve ser para ele, naquele instante. Ele não tem paciência, ele não compreende que existe um amanhã, ele não compreende que a vida é uma ilusão. Em vista disso, um espírito infantil, o que ele faz? Ele persegue. Se alguém bate nele, ele quer bater de volta, ele quer se vingar, ele quer que o outro sofra. E assim nós temos no mundo milhares e milhares de espíritos que são infantis. Eu vou dizer que sejam maus, porque se a gente for observar toda a literatura espírita e toda a literatura do mundo, só existe vingança porque existe alguém que fez alguma coisa errada, que prejudicou. Existe na literatura francesa um livro muito bom, muito bonito, né? Conde de Monte Cristo. Conde de Monte Cristo era um rapaz que estava enamorado, iria casar, tudo perfeito. Só que ele tinha um rival, e esse rival fez com que ele fosse para a prisão. Não vou contar o livro, que não é objetivo nosso, mas anos depois, quando ele conseguiu escapar da prisão já rico, ele tramou um plano tão elaborado que fez com que o outro sofresse. Roubou a esposa do outro, etc. Ele fez com que o outro sofresse, pagasse. Então, só existe o obsessor, só existe o vingador, porque alguém prejudicou, alguém se sentiu prejudicado. Então, nós, como almas eternas que somos, já espíritos mais esclarecidos, se alguém nos prejudicou, vamos entregar para a lei divina, porque Deus sabe exatamente o que cada um de nós é merecedor. Se nós fizermos a nossa parte, procurarmos cuidar mais da nossa vida, nós vamos libertar de todo vício, de todo mal. Porém, se não fizermos as coisas certas, vamos sofrer a consequência. O rei perguntou, mas se tudo é uma ilusão, então não há problema nenhum, né? Aquelas pessoas que eu matei, né, vamos perdoar. E ele falou, peraí, não é bem assim. Você vai receber a consequência de todos os seus atos. E o rei botou a mão na cabeça, ai meu Deus, porque eu já promovi muitas guerras, muitos soldados meus invadiram outras terras, violentaram, mataram, roubaram, eu também sou responsável. Com certeza, você como mandante é o responsável, mas cada um responde pelo próprio mal que praticou. Se a gente for refletir isso na nossa vida, do dia a dia, nós temos vários casos também para análise. Na Alemanha nazista, por exemplo, Hitler tinha uma perseguição contra o judeu, decretou uma ordem, foi o mandante, do extermínio dos judeus. Os soldados cumpriram. Quem é o responsável pelo crime que Hitler praticou? Hitler como mandante. Porém, subsidiariamente, cada uma daquelas pessoas que participou daquele crime também é responsável, porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Nós não somos obrigados a fazer o que quer que seja, nós só fazemos pela nossa vontade. Mas está na lei, se eu não fizer eu vou morrer. Morra. É um absurdo que eu estou falando? Não, não é um absurdo. Nós temos de trabalhar com a nossa consciência. Jesus nos fala, é preferível que perca uma mão do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Preferível que perca um olho do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. É preferível perder uma encarnação do que você ser jogado no inferno. Nós espíritos não acreditamos no inferno, mas sabemos a existência das áreas trevosas, umbralinas, onde existem provas, dores e sofrimentos. Então, para que a gente não vá para uma área ruim, espiritualmente, porque a vida continua, nós temos de manter um equilíbrio dentro de nós. O equilíbrio nasce na nossa consciência. Se eu sei que uma coisa é certa, eu vou defender essa coisa certa, mesmo indo contra a lei. Gandhi fez isso. Quem conhece um pouquinho da história de Gandhi vai encontrar que ele era um anarquista. Na verdade, ele não era um anarquista, ele era uma pessoa que defendia o que era justo. O governo inglês decretou, olha, de hoje em diante vocês não vão poder comer o sal do país de vocês. Vocês vão só poder comer o sal mandado da Europa, da Inglaterra. E o povo estava aceitando.
Gandhi falou assim: não, tá errado isso. O povo aqui é pobre, o povo de lá é rico. Nós passamos miséria, nós sofremos as doenças, eles não. E aí o Gandhi falou: eu vou passear nesse país e vou até o mar. Para quê? Para colher o sal, para ferver o sal, e ferver o mar, a água do mar e tirar o sal, porque eu vou consumir a água do mar. E aí ele fez todo o movimento. Os guardas vinham na frente dele e falavam assim: daqui você não passa. Ele falou, e continuou andando, apanhando, foi preso inúmeras vezes, provocou todo o movimento na Índia, até que um momento o povo inglês modificou, percebeu que aquele povo era religioso, era um povo bom, mas percebeu que quando a gente insiste no bem, mesmo apanhando, mesmo morrendo, nós encontramos o bem. Então eles foram forçados, a Inglaterra, por uma revolução pacífica, e isso é muito bom. O rei falou: olha, então quer dizer que eu sou responsável pelo mal que eu fiz para todos eles, mas como eu vou pagar? Como vai ser essa forma de pagar? Eu vou ter que sofrer cada coisa ruim que eu fiz passar a todas essas pessoas, e aí, ou então eu vou ficar eternamente no inferno, no local de suplício, de sofrimento? Ele falou: não existe sofrimento eterno, não existe o inferno eterno. Cada um fica no local de sofrimento de acordo com a sua vontade. Opa, como assim de acordo com a sua vontade? Se nós já somos espíritos conscientes, nós fizemos uma coisa errada, nós vamos procurar ajeitar, corrigir, pagar esse mal com o bem. Se nós somos uma pessoa equilibrada, nós escolhemos a forma de pagar. Imagina, um ladrão que roubou milhões, roubou banco, roubou pessoas, ele pode nascer como empresário e dar empregos, alimentar muita gente por vários dias. Imagine só, um homem que é assassino, não tinha piedade de ninguém, matava criança, mulher, jovem, não importava quem seja. Ele pode nascer como médico e dedicar a vida toda como médico sem fronteira, ir para a África, locais de guerra, e vai curar pessoas. Então, nós temos mecanismos de reparação independente do mal que nós fizermos. Só que, pela justiça divina, sempre que fazemos alguma coisa errada, nós temos de corrigir. Corrigir como? Pagar como? Na realidade, não existe pagamento. Nós temos de ter uma coisa chamada perdão. Se eu tenho um problema com alguém se torna meu obsessor, observa só, o mal que eu fiz pode ter sido insignificante. De um dia, eu posso ter atropelado uma pessoa, foi um instante insignificante, mas aquele pai que perdeu o filho, ele pode me perseguir a vida toda. Observa, o mal não é proporcional, o castigo não é proporcional. Eu fiz um detalhe, um assassinato, matei alguém porque eu estava no volante, só que o pai pode me perseguir a vida toda. Enquanto não houver o perdão, não vai haver a reparação, entendeu? Então o que acontece? Aquele rei terá de nascer inúmeras vezes, somente para amenizar aquele mal. E se ele não quiser continuar sofrendo, parar de errar, sim, é quase impossível para nós aqui na Terra. Mas nós temos de botar isso na nossa cabeça. Se nós queremos ser perfeitos, se nós queremos ser livres de obsessão, nós temos de corrigir nossos atos, parar de prejudicar as outras pessoas, seja pelo pensamento, seja pelas nossas ações, seja pelas nossas palavras. O nosso pensamento atrai o desequilíbrio, traz o desequilíbrio de outras pessoas. Os espíritos ouvem o que nós estamos pensando, e alguns espíritos até atendem os nossos desejos, os nossos pensamentos. Então, o pensamento equilibrado atrai espírito desequilibrado, espíritos que gostam de nós, mas que não necessariamente são evoluídos. Imagine se eu fico com ódio de alguém, pensando mal de alguém. Aqueles espíritos que me querem bem, eles vão atrás daquela pessoa que eu tenho ódio, vai tentar castigar, punir, prejudicar outra pessoa por culpa do meu pensamento. Se eu tenho um olhar de maldade, eu atraio espíritos maus. Meu campo áurico, energético, também vira um campo de sombra. Eu me torno treva, escuridão. Minhas ações, se eu procedo mal, seja no que for, roubando, tendo preguiça, né? A inércia também é um ato errado. Se meu procedimento, minhas ações são erradas,
o que vai acontecer? Igualmente eu vou atrair o desequilíbrio para a minha vida e vou responder pelo todo o desequilíbrio que eu pratico. E as palavras? As palavras são muito importantes porque da nossa boca a gente cria tormento, treva, paz, luz e alegria. Então, dependendo do que a gente fala, a gente pode prejudicar a vida de alguém, pode separar um casal, pode também, pela nossa palavra, salvar uma vida, falando para aquela pessoa: acredite em Deus, tudo passa, o sofrimento é passageiro e a vida continua. Não adianta fugir da encarnação porque a vida continua. Nós temos de quê? De viver a melhor forma possível, procurando agir daquilo que a gente gosta, cuidando das pessoas que nós amamos, porque isso é que importa. Pela nossa palavra a gente indica o caminho para uma boa pessoa, abre caminhos, abre portas, a boa palavra. Então é isso que nós temos de fazer aqui na Terra, parar de errar e acreditar que nós podemos agir corretamente. Eu assisti há pouco tempo atrás um programa chamado, se não me engano, Quilos Mortais, que trata sobre obesidade mórbida. E o que é interessante nesse programa é que mostrava pessoas que tinham peso exagerado, 250 quilos, 300 quilos, alguns casos 300 quilos. E o que me chamou a atenção foi um caso de dois irmãos. Esses dois irmãos foram na clínica para fazer uma cirurgia de retirada do estômago, redução do estômago. Ambos eram bem gordinhos. O que tinha passado de 300 quilos, 304 quilos, ele sentia que a vida dele tinha praticamente acabado. Você via no programa as cenas que mostravam que ele mal conseguia se levantar e passava a maior parte do tempo ou deitado ou sentado, porque não aguentava o peso do próprio corpo. O outro irmão já era mais esperto, 260, 270 quilos. Esse aí ainda dirigia, trabalhava e se alimentava em grande quantidade. Ambos foram até o médico para fazer a reabilitação. E eles tinham a proposta de que um incentivaria o outro, para que os dois emagrecessem ao mesmo tempo, para que os dois fizessem a cirurgia de redução do estômago. O médico propôs: então vamos fazer o seguinte, vocês vão seguir a dieta e daqui a um mês vocês têm que perder 23 quilos. Eles toparam a ideia. O que estava mais pesado assumiu aquele compromisso e realmente ele conseguiu perder. Durante 30 dias ele se esforçou para fazer um pouquinho de ginástica, reduziu a alimentação, seguiu a dieta. Ele praticamente venceu a si mesmo. O que é importante não é vencer o mundo, é vencer a si mesmo. Se eu não me engano, era 23 quilos e conseguiu 26 quilos, emagreceu. O segundo irmão, ele estava acompanhando o irmão e achava o seguinte, que ele conseguiria emagrecer na hora que ele queria. E ele passou o mês todo sabotando a ele mesmo. Dentro de casa ele seguia o regime, só que ele trabalhava puxando o carro. Ele era como se fosse um guincho. Ele pegava o carro e puxava, e passava o dia fora de casa. Em vista disso, o que acontecia? Nos intervalos, ele parava no fast food e compravam 2 sanduíches, 3 sanduíches, algumas Coca-Colas, e assim ele se sabotava. Quando chegou o dia de pesar, ele tinha perdido 8 quilos. O médico falou: olha, não tem condição, o seu irmão já conseguiu, se ele quiser, ele pode fazer a cirurgia. Quanto a você, não tem como. Você vai ter que mostrar para mim que dá com o objetivo de se melhorar, de se corrigir. Porque se eu te fizer a cirurgia hoje e você não seguir a dieta, você vai morrer, porque o seu estômago não vai aguentar. Então, para que eu possa fazer a cirurgia, eu preciso saber se tem a disciplina. A disciplina é a chave. E aí o outro falou assim: olha, eu também não vou fazer minha cirurgia enquanto você não fizer. E aí eles combinaram mais 2 meses e mais 23 quilos. Primeiro mês era 23 quilos, ele não conseguiu cumprir a meta. Dessa vez ele dobrou o tempo e continuou com os 23 quilos. Foi um esforço. Dessa vez o irmão se dedicou, os dois se dedicaram. Mesmo assim, chegou no dia da balança, o que era mais gordo conseguiu chegar aos 23 quilos, 23, um pouquinho mais, quase não conseguiu. E o outro irmão, com aquela desculpa de que ele conseguiria, que ele tinha força de vontade, chegou lá na hora, ele não conseguiu novamente.
quase 6 quilos que ele perdeu. E o médico deu aquele sermão e falou, olha, se o irmão quiser, ele já pode fazer. E é até perigoso deixar muito tempo passar, porque senão ele desanima. E o irmão falou, não, dessa vez eu vou me esforçar. E aí ele começou a seguir a dieta, porque tudo na nossa vida é questão de disciplina. Finalmente, após os 60 dias proposto, os dois conseguiram perder o peso, eles fizeram a cirurgia. Tudo na nossa vida é força de vontade, então nós conseguimos superar todos os nossos desafios. Mas vocês sabem quem é um grande criminoso? O grande criminoso não é aquele que comete grandes erros. O grande criminoso é aquele que se permite a pequenos erros. Toda vez que nos permitimos a pequenos erros, nós estamos sabotando a nós mesmos, estamos nos prejudicando. No caso daqueles dois irmãos, um deles, o mais novo, ele se sabotava, ele se permitia comer uma batata frita a mais, porque achava que aquilo não faria mal para ele. O grande criminoso pensa, comer um pouquinho a mais não faz mal, roubar um pouquinho mais não faz mal, mentir um pouquinho não faz mal. E assim, se perdoando pelos pequenos erros, ele se transforma em um grande criminoso. E as regiões umbralinas estão cheias de espíritos que se permitiram a errar. Então, se nós queremos sair desse mundo de provas e expiações e para um mundo mais evoluído, mais preparado, com luz, de regeneração, um mundo melhor, nós temos que considerar o seguinte: nós temos de nos corrigir, nos tornarmos pessoas melhores. Eu vou passar o restante, vou passar agora o vídeo a respeito dessa história e daqui a pouquinho eu volto a falar. Ouviremos agora a história, O Aprendizado do Rei, de Paulo H.C. Gonçalves. Conta-se que havia um rei que era religioso. Diariamente ele passava horas rezando e sempre ajudava os pobres quando tinha oportunidade. O rei também se destacava como pai. Diariamente guardava um tempo junto aos filhos para brincadeiras, conversas e trocas de carinho. Aos olhos de todos da corte, ele era um homem digno. Só havia um problema. Em nome do bem maior, o rei decretava altos tributos. Decretava também a morte de amigos suspeitos e de inimigos declarados. Participava de guerras e incentivava a guerra de outras nações que trariam maior lucro para o Estado. O rei era ao mesmo tempo amado e temido. Um dia particularmente agitado, o rei deitou, mas não dormiu. A mente dele estava em conflito. Não era possível conciliar o homem bom com o déspota desumano. Em dado momento ele orou, e ao contrário do que acontecia normalmente, ele não dormiu, mas entrou em um estado de torpor. No primeiro instante ele se viu flutuando por cima do corpo. Aos poucos, porém, ele assumiu uma postura em pé, ao lado da cama. O rei balançou a cabeça, tentando pôr em ordem os pensamentos. A seu lado estava um amigo do passado, que sorria para ele. Não lute com o que está lhe acontecendo, disse o amigo. Estou dormindo? Questionou o rei. Eu lhe garanto que você está bem acordado e não tem nada a temer. Eu morri? A morte não existe. O que existe é a libertação do corpo. O normal é deixar o corpo por algumas horas, todos os dias, durante o período do sono. Mas também acontece de deixá-lo definitivamente quando ele não tem mais condição para sobreviver. Morre o corpo e liberta-se o espírito. Quer dizer que eu não devo me preocupar com as mortes que eu decretei? Eu tenho a consciência pesada de tantos crimes que autorizei. É certo que a morte não existe. Mesmo assim, somos responsáveis por todo o mal que praticamos. Os bons espíritos que foram prejudicados por você lhe perdoarão pela sua ignorância. Mas os espíritos infantis que ainda não atingiram a compreensão virão atrás de você e tentarão lhe castigar pelo prejuízo que você causou. E como eu pagarei esse débito? Terei que morrer 100 de vezes nas mãos daqueles que eu prejudiquei? Ou para mim está reservado o eterno suplício?
Amigo, ninguém sofre pela eternidade. Todo sofrimento tem um começo e terá um fim. Por isso lhe digo, o amigo deverá se revestir de resignação, passará provas e tormentos que mesmo eu não sei prescrever. Provavelmente nascerá e morrerá algumas vezes, apenas para diluir o mal que fez nesta encarnação. Mas eu procuro ser um homem bom, auxilio o povo e cuido de minha família. Será que o bem que eu faço não conta para nada? Meu amigo, os grandes criminosos não são monstros, mas homens que tomaram uma decisão errada em algum momento de suas vidas. A repetição dos erros é que cria os grandes criminosos. Oh, meu Deus, o que devo fazer? Não torne a errar. Desta forma estarei livre do castigo? Desta forma você não agravará a tua situação. Terá que responder pelo mal que você fez. Mas se você tiver boa vontade, poderá negociar o próprio pagamento. Aquele que tirou vidas pode salvar vidas, tornando-se um médico. O ladrão que roubou milhões pode devolver milhões, oferecendo empregos. E os crimes mais graves, as mutilações, as violências de origem sexual praticadas pelos que seguiram as minhas ordens? A justiça divina tem mecanismos de reparação. Não importa que você tenha sido o mandante, todos nós temos livre-arbítrio. Quem praticou o mal responderá por ele. Obrigado, meu amigo, por esses esclarecimentos. Não estou aliviado, pois sei que passarei por diversos sofrimentos. Aprenda, o homem bom o é nas ações, nas palavras e nos pensamentos. Não importa o quanto você ore, mas sim o resultado de tuas obras. Não basta distribuir dinheiro aos pobres, participar de rituais e outros cultos religiosos. Se quer ser agradável a Deus, pratique a sua lei de justiça, amor e caridade. Que Deus abençoe a todos nós. Conheça o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Contador de Histórias de Paulo H.C. Gonçalves. Se nós quisermos sermos pessoas boas, se quisermos agradar a Deus, basta seguir a lei de justiça, de amor e de caridade. A justiça de Deus diz que temos de olhar o próximo antes de olhar a nós mesmos, que temos que perdoar o próximo antes mesmo de querer o perdão de outra pessoa. Lei de justiça, de amor, praticar o amor para as pessoas. E como é este amor? Mesmo na época do Cristo, o pessoal tinha medo até de perguntar e não conseguiam compreender o que é essa história de amar o próximo como a nós mesmos. Mas uma coisa tão simples, é só se colocar na posição do outro. Se você estivesse com sede, o que você gostaria de receber? Um copo d'água. Se eu estivesse com fome, o que eu gostaria de receber? Um prato de comida. Nos colocar na posição do outro, ver a necessidade do outro. Se eu fosse um filho e tivesse com dificuldade na área amorosa, na área sentimental, como eu poderia, como pai, ajudar meu filho, me colocando na posição do filho? Como é que a gente viveria se colocando na posição do outro e tentando fazer para o outro o melhor, como gostaria que fizesse para si mesmo? Lei de amor, lei de justiça, de amor e de caridade. A caridade, ela abrange o amor. A caridade é nos doar o nosso tempo, fazer o além, o que às vezes não é nem necessário para nós fazer, porque a gente não tem a obrigação, mas é um dever de caridade, por exemplo, emprestar o ouvido para quem tem uma dificuldade, tem algum problema. É um dever de caridade receber à nossa casa um parente, um amigo, um velho que não tem condição de viver sozinho, que está desamparado. É um dever de caridade tratar bem todas as pessoas, mesmo aquelas pessoas que nos tratam mal. Eu agradeço a presença de todos e passo a palavra para o seu Zezé. Bom, como Paulo está dizendo, né? Moisés veio com a lei, olho por olho, dente por dente. Jesus veio com a lei de amor. Essa é a lei de Deus.
Como Jesus disse, se alguém bate na tua face direita, ofereça a esquerda. Se alguém obriga a andar 1 milha, que ande 2. Se alguém toma a camisa, entregue também a túnica. Essa é a lei de Deus, a lei de amor pregada por Jesus. A lei da humildade, né? Então é isso aí. Obrigado, Paulo, pela palestra. Obrigado a todos. Convido todos mais uma vez a fechar os olhos. Levar nosso pensamento até nosso Pai Maior, em primeiro lugar. Agradecer por mais essa oportunidade. Agradecer por esta casa que nos acolhe. Agradecer pelo lar. Agradecer principalmente pela vida. Pela oportunidade de estarmos mais uma vez no corpo físico. Agradecer a espiritualidade que nos assiste. Enfim, o que temos infinitamente a agradecer. Muito obrigado. E em segundo lugar, pedir a tua proteção e bênção, a tua proteção para o lar de cada um que aqui esteja, que possa receber a tua bênção. Pedir também a tua proteção para esta casa, para que todos aqueles internos que aqui se encontram possam receber também o amparo. E assim, Pai maior, Mestre amado Jesus, Mãe Santíssima, espiritualidade maior, com as tuas bênçãos damos encerrada a nossa palestra do dia de hoje.